Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química do Enem 2011 que trata de interações intermoleculares. Esse é um assunto muito importante, especialmente a ligação de hidrogênio, então vamos para a leitura do enunciado. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contínua no ambiente, por meio de... Bom, pessoal, nesse caso ele está falando para a gente que a retenção da umidade é provocada porque há uma interação entre esses componentes, da glicerina e do polietileno glicol com a umidade do ar. A umidade do ar é basicamente água, H2O, só que no estado vapor, gasoso. Então você tem a molécula de H2O aqui, no estado gasoso. E aí existe uma interação aqui, entre essas moléculas e a umidade do ar. E ele está perguntando que tipo de interação é essa que faz reter essa umidade do ar. O que tem de comum entre a glicerina e o polietileno glicol é a presença de hidroxilas. OH, 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 OH. E essas hidroxilas, elas é que vão provocar a atração dessas moléculas pela água do ar, pela umidade do ar. Porque quando você tem uma molécula polar, como é o caso da molécula de água, vapor d'água, essa molécula polar tende a interagir com um polo. E numa molécula orgânica, o polo normalmente está onde está o heteroátomo, o átomo diferente aqui. A presença de uma hidroxila, por exemplo, é uma concentração de polo ali numa molécula orgânica. Então esquece a cadeia carbônica desse cara, a gente vai concentrar na hidroxila, que é o ponto polar de uma molécula orgânica nesse caso. E aí a gente tem então uma interação entre uma molécula polar e outra molécula polar. Só que essas não são duas moléculas polares quaisquer, são moléculas polares que têm hidrogênio ligado a oxigênio. Quando isso daqui acontece, como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo e o hidrogênio, quando ele perde esse elétron, quando esse elétron está fora dele, ele tem só um próton, porque o hidrogênio só tem um elétron, não sobe elétron para ele. Quando isso acontece, quando esse hidrogênio está ligado a um cara muito eletronegativo, e aí você tem que pensar em flúor, oxigênio ou nitrogênio, no nosso caso a gente tem um oxigênio, aquilo ali vai ser uma molécula polar, mas vai ser um polar, muito intenso. Esse polo positivo aqui no hidrogênio é muito intenso. E o polo negativo no oxigênio também é muito intenso. Por quê? Porque esse par de elétrons compartilhado aqui, entre eles, está muito mais para o lado do oxigênio, já que ele é muito mais eletronegativo, o que faz com que esse hidrogênio seja praticamente um próton, pura carga positiva. E aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho uma ligação covalente, OH, o que faz com que esse cara seja um polo muito positivo e esse oxigênio seja um polo muito negativo. Aí, quando isso daqui acontece, vai ocorrer uma interação intermolecular desse polo positivo com o polo negativo e vice-versa, muito intensa, que é chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece sempre entre duas moléculas, apesar de ter o nome de ligação, ela é uma interação intermolecular entre duas moléculas diferentes, em que eu tenho que ter um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo em uma, sendo atraído por um átomo muito eletronegativo na outra, que é o que está acontecendo aqui. Então eu tenho ligação de hidrogênio entre a glicerina e uma molécula de água, ou entre o polietileno glicol, como ele tem hidroxila, e a água. E aí, o que vai acontecer é que você tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular muito forte,
e aí essa água vai ficar retida ali por essas moléculas. E é isso que acontece. Então a resposta correta aí é ligação de hidrogênio, a alternativa é. E essa é a interação intermolecular mais importante que você tem que conhecer para a prova do Enem, porque o Enem adora cobrar ligação de hidrogênio. Então lembre-se disso, H ligado ao FON, lembrando que isso é uma interação intermolecular, não é uma ligação química. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa questão de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!